Quando vou começar a gravar aqui a reunião, então eu passo a palavra para o doutor Anderson começar a dar tudo que ele tem de bom aí para nós com relação à depressão e ansiedade. Bacana, bacana. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos os Quer participantes escutar? Quer escutar? desse programa Posso importante escutar? desenvolvido pelo Rodrigo, né? E hoje vamos falar de um tema muito importante que é a ansiedade e depressão, né? Como o Rodrigo mesmo citou anteriormente, está muito ligada a vários campos da nossa vida, né? Infelizmente, tem crescido, aumentado cada vez mais o uso de ansiolíticos, antidepressivos, enfim, cada vez mais, principalmente no momento que nós passamos com a pandemia e os reflexos disso, né, tem aumentado ainda mais os quadros de ansiedade e depressão e, consequentemente, atrapalhado em todas as áreas da nossa qualidade de vida, da nossa saúde, não só mental, mas também física, né? E hoje vamos falar um pouco sobre isso, explicar, esclarecer principalmente alguns pontos muito importantes acerca da ansiedade e depressão. Temos muitas informações, né, nas redes sociais, enfim, com vários profissionais, sobre esse tema, mas ainda tem muitas coisas que não são abordadas e que essas informações elas são extremamente importantes para o processo de cura, tanto da ansiedade quanto da depressão. Informações que muitas vezes passam despercebidas e que acabam prejudicando o tratamento dessas pessoas. Mas antes disso, eu quero me apresentar, talvez nem todos me conheçam. Meu nome é Anderson, eu sou psicanalista clínico, hipnoterapeuta, neurolinguista, atuo há mais de 10 anos em clínica, né, no tratamento de ansiedade, depressão e outros transtornos e distúrbios psicológicos, emocionais e comportamentais, tá? Em Malé, atuo alguns dias da semana, tenho consultório em Pato Branco, União da Vitória, Irati, enfim, ansiedade e depressão é um assunto muito constante no meu dia a dia, algo que uh, a gente atende diariamente e são N pessoas com N causas da depressão e da ansiedade. Muitas vezes as pessoas acham que depressão e ansiedade é igual para todos. E o engano já começa aí. Tanto a depressão quanto a ansiedade, ela tem causas específicas em cada pessoa. Uma pessoa pode desenvolver ansiedade por um motivo X, outra pode desenvolver ansiedade por um motivo Y. Isso significa que o tratamento também precisa ser diferente para cada pessoa, também precisa ser específico de acordo com a necessidade dela. Não é porque o meu vizinho, o meu amigo, o meu familiar toma fluoxetina, Rivotril, lá que eu estou com sintomas parecidos, eu também devo tomar que vai resolver. Não é bem assim, né? Inclusive, cada organismo reage de forma diferente ao uso da medicação. Mas é importante entender uma coisa: quais as causas da ansiedade e quais as causas da depressão? Muito se fala que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso do passado. Porém, o que eu vivo no meu consultório diariamente com os meus pacientes mostra que a realidade é um pouco diferente. A ansiedade não é somente excesso de futuro, nem tampouco a depressão é somente excesso do passado. Muitos pacientes que eu atendo, eles desenvolvem ansiedade por fatores que já aconteceram. Por exemplo, a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, um trauma de um evento específico que ela passou, sentimentos de culpa por algo que fez ou deixou de fazer, sentimentos de mágoa, raiva, também são responsáveis por desenvolver quadros de ansiedade e depressão. Então, a ansiedade, além, claro, da característica dela da preocupação, do medo, né?
por algo acontecer, o medo pelo futuro, a preocupação excessiva pelo futuro, ela também tem causas lá atrás, no histórico de vida da pessoa. Por isso que eu falei que cada pessoa tem causas muito específicas em relação à origem da ansiedade. Da mesma forma, a depressão. A depressão não é somente excesso do passado. Eu já atendi muitos pacientes que desenvolveram depressão por medo do futuro. Medo, talvez, de chegar numa certa fase da vida, por exemplo, na velhice, e eles estarem sozinhos, medo da solidão na velhice, né? Medo, talvez, de não ter uma estrutura financeira, medo de passar dificuldades. Esse medo é tão constante no dia a dia dela que acaba levando ela a um quadro de depressão. Então, percebem que ansiedade não é somente preocupação com o futuro, mas também tem questões do passado. E depressão também não é somente excesso do passado, mas também questões associadas ao futuro. E esse entendimento é importante porque ele pode ajudar vocês a entender da onde vem a ansiedade ou a depressão que você ou talvez um amigo, um familiar esteja passando. Porque se não identificar da onde vem, como que vai resolver? Será que o antidepressivo, o ansiolítico vai resolver o problema? Em partes vai resolver. No caso do antidepressivo, o antidepressivo ele é apenas um dos, vamos dizer assim, o antidepressivo ele vai tratar apenas um dos pilares que sustentam a depressão. Por que vai tratar apenas um dos pilares que sustenta a depressão? Porque a depressão envolve fatores psicológicos, fatores emocionais, fatores ambientais, alimentação, tá? A biologia, que aí tem um fator muito parecido com a ansiedade, que é o processo inflamatório que esses quadros, tanto de ansiedade quanto de depressão, geram nas pessoas. Então, acontece, fazer uso somente de antidepressivo para tratar um quadro de depressão não vai resolver. Da mesma forma como tratar ansiedade somente com ansiolíticos e outros remédios também não vai resolver porque não está tratando a causa do problema. E muitas pessoas que sofrem com esses quadros, principalmente no quadro de ansiedade, onde envolve crises mais fortes, crises mais intensas, elas descrevem, relatam que a crise de ansiedade vem do nada, né? Mas, na verdade, ela não acontece do nada. Existem gatilhos que ela não está conseguindo perceber. Muitas vezes, gatilhos que aconteceram 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, talvez um pensamento, uma lembrança negativa, é o suficiente para desencadear uma crise de ansiedade. E aí, com aquele pensamento de que a ansiedade é somente excesso de preocupação com o futuro, a pessoa acaba não percebendo que questões lá do passado, que talvez geram mágoa, culpa, raiva, entre tantos outros sentimentos, ela não percebe que aquilo também está gerando um quadro de ansiedade. Então, é importante entender que todo o histórico de vida do ser humano, ele é extremamente importante e ele vai desenvolver, seja ansiedade ou seja depressão. Não é apenas, é somente excesso do futuro ou somente excesso do passado. Não. Tudo o que a pessoa viveu até aqui e o que ela pensa daqui para o futuro podem ser responsáveis por quadros de ansiedade e depressão. E o importante é entender também que não adianta fugir do pensamento, dizer que fugir da lembrança, porque algo aconteceu 5, 10 anos atrás, aquilo não me incomoda mais. Uma dica que eu posso dar para você é perceber se aquilo que aconteceu com você 5, 10 anos atrás, se algo lá do passado está interferindo no teu bem-estar hoje, seja num quadro de depressão, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, que é associado também aos quadros de ansiedade e depressão, para você identificar se algo do passado está te incomodando ainda,
basta você fazer o seguinte exercício. Ao invés de você fugir de uma lembrança, estabelecer um comportamento de defesa, ao lembrar de algo do passado, você lembre daquilo com propriedade. Feche seus olhos por alguns segundos para que você possa lembrar daquilo que aconteceu. Aquele evento negativo, talvez um desentendimento com alguém, um término de um relacionamento, a perda do ente querido, enfim, qualquer situação difícil que você ache que já passou, que não tem como mais, não interfere em mais nada na vida, para você ter certeza que aquilo está resolvido dentro de você e não gera sintomas, fecha teus olhos por alguns segundos, lembre daquilo, mas lembre com propriedade. Lembre do momento, lembre das pessoas, lembre do que de fato aconteceu. E aí você vai perceber se aquilo ainda desencadear um sentimento negativo em você, seja uma sensação de aperto no peito, seja uma sensação, ah, ah, seja um sentimento de uma crise de choro, seja um sentimento de culpa, de mágoa, enfim, se aquilo desencadear um sentimento forte, significa que aquilo não está resolvido. Agora, se você lembrar daquilo lembrar de cada detalhe, tudo o que aconteceu, e você perceber que não gerou um sentimento forte em você, de que você pensou naquilo, entendeu que aquilo aconteceu, ok, passou, não nada mais, eu não sinto mais nada, ok, isso está resolvido, tá? Porque muitas vezes nós temos instinto de defesa mesmo da nossa mente, é simplesmente lembrar de algo negativo, nós desviarmos o pensamento. Só que desviar o pensamento não vai resolver aquela emoção negativa associada àquela memória. Nós estamos aliviando momentaneamente, tá? Então, para você entender se você está sofrendo com quadro de ansiedade, depressão, olhe para o teu histórico de vida. Tire alguns segundos para você ver se alguns eventos estão realmente resolvidos ou não. A grande maioria dos pacientes que eu atendo relatam que passaram por situações difíceis na vida e dizem que está tudo resolvido, que já passou, mas quando nós começamos a fazer um trabalho em cima daquilo, elas percebem que realmente aquilo ainda gerava dor, gerava sofrimento. Então é importante entender se você está fugindo das lembranças negativas do teu passado ou aquilo de fato não lhe incomoda mais. Aquilo de fato está resolvido, está curado dentro de você. Isso vale tanto para ansiedade quanto para depressão, tá? Anteriormente eu falei sobre o processo inflamatório que esses quadros desenvolvem. A pessoa, por exemplo, que sofre com transtorno de ansiedade, ela pode desenvolver um quadro de depressão a longo prazo. Por quê? Porque a partir do momento que ela tem crise de ansiedade constante, o corpo dela produz muito cortisol que, explicando de forma rápida para vocês, o corpo vai ficar inflamado, tá? Nosso organismo inflamado vai alterar a química cerebral, vai desregular a questão de humor e automaticamente, aos pouquinhos, lentamente, a pessoa vai entrando num processo de depressão. Então, por isso que eu falei que depressão não se trata apenas com remédios. Fatores que precisam serem resolvidos. Mas aí, quando eu falo de inflamação, será que precisa tomar anti-inflamatório para resolver essa questão? Não. Não é tomando anti-inflamatório que isso vai resolver. O que gera essa inflamação no organismo, tanto no quadro de ansiedade quanto no quadro de depressão? O que gera o processo inflamatório é o excesso de pensamentos negativos, lembranças negativas. Pensamentos e lembranças negativas desencadeiam um estresse no nosso organismo. O estresse vai gerar cortisol, que vai gerar um processo inflamatório no organismo. Então, se nós queremos que o nosso corpo pare de inflamar,
nós precisamos parar de pensar de forma negativa, parar com as lembranças negativas. Mas, claro, quem sofre com ansiedade e depressão tem pensamentos intrusivos, pensamentos automáticos, as lembranças automáticas. Elas acontecem independente da tua vontade, né? E aí que entra o trabalho importante da psicoterapia, de resolver, identificar e resolver tanto esses pensamentos e lembranças negativas para que elas parem de vir automaticamente e gerar estresse, gerar sintomas, gerar processo inflamatório, tá? Então, por isso que muitas pessoas não conseguem sair tanto da depressão quanto da ansiedade, porque o remédio ele vai agir apenas na química cerebral, tentando regular o humor. Porém, como o corpo está inflamado, vai ter muito mais dificuldades de isso se estabilizar. O organismo inflamado, o Rodrigo pode falar melhor do que eu sobre isso, na questão de hipertrofia, né? A questão física, ela acaba sendo comprometida também como um todo. O processo de emagrecimento, muito mais, porque o cortisol também favorece o acúmulo de gordura abdominal, enfim, o organismo ele gera um desequilíbrio como um todo. Então, pessoas que sofrem com ansiedade e depressão têm uma dificuldade maior de obter resultados, seja no emagrecimento, seja no condicionamento físico, enfim. Por quê? Por causa também do processo inflamatório que estes quadros de ansiedade e depressão geram. E essa informação sobre esse processo inflamatório, ela é muito pouco explicada para as pessoas que sofrem tanto com ansiedade e com depressão. É difícil encontrar um profissional hoje que explique isso para o paciente e para que ele possa entender que ele precisa também olhar em outros pilares para ele conseguir resolver todos esses quadros. E aí, quais são os outros pilares que podem resolver também o quadro tanto de depressão quanto de ansiedade? Alimentação, uma alimentação correta, saudável, vai potencializar o processo de desinflamação do organismo. Vai ajudar a regular o organismo. Atividades físicas, né? Como vocês que estão participando do projeto, executando diariamente junto com o Rodrigo, atividade física é extremamente importante. Claro, cada um no seu tempo, no seu limite, enfim, mas o importante é estar em movimento, colocar o corpo em ação. Atividades, aliás, a questão ambiental. O que é o ambiente? Será que eu estou sabendo lidar com o local, o ambiente do meu trabalho, com as pessoas com quem eu me relaciono, seja no ambiente de trabalho, seja na minha família? Então, o ambiente também acaba gerando estresse, que contribui para o processo inflamatório, gerando ansiedade e também depressão. Então, no caso do ambiente, a psicoterapia vai ajudar a ensinar você a resolver essas questões de ambiente, sejam profissionais, sejam familiares, né? Para que você possa assumir o controle dos teus comportamentos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, da tua saúde. Então, ou seja, a psicoterapia também vai trabalhar as questões psicológicas, ou seja, lembranças, pensamentos e sentimentos, que também são extremamente importantes. Percebem que para resolver ansiedade e depressão, não basta apenas apelar para o remédio, aquele remédio que o médico prescreve, ele é apenas uma parte do tratamento. Você precisa entender que tem outros fatores, outros pilares que sustentam essas doenças e que se você não tratá-las de alguma forma, você vai ficar presa a elas. Por isso que hoje existem muitas pessoas sofrendo com isso. Tentam isso, tentam aquilo, mas quando tentam isso, tentam aquilo, eles tentam de forma isolada. Aí eu vou tentar essa terapia, mas essa terapia vai tratar só um pilar. Aí ela para com remédio, aí ela não faz atividade física, aí ela não cuida da alimentação, o ambiente em que ela vive
é um ambiente contaminado, ela não mudou alguns comportamentos dela para que ela possa reagir àquele ambiente. Ou seja, quando trata apenas um pilar da doença, ela acaba ficando refém dos sintomas sem conseguir resolver de fato, tá? Então, é importante você entender que tanto ansiedade e depressão são vários pilares que sustentam ela e você precisa tratá-los todos ao mesmo tempo. Por isso é importante um tratamento terapêutico que consiga aliar tudo isso e resolver tudo isso para que você possa dar um passo à frente e sair deste sofrimento, tá? Crises de ansiedade. Talvez você ou alguém que você conhece tenha crises de ansiedade muito forte, aquelas crises que às vezes precisam de uma medicação mais forte, uma medicação mais intensa, ou até mesmo correr para o hospital. O que acontece numa crise de ansiedade como essa, uma crise muito intensa? Muitas pessoas têm medo de morrer por conta disso, né? As sensações físicas que acontecem, elas são muito fortes, são muito intensas. Quem passa por um quadro de uma crise de ansiedade intensa como essa, sabe o quanto é difícil. O que acontece numa crise de ansiedade muito forte, muito intensa? Sensação de falta de ar, né? A pessoa acha que vai morrer pela, por ela não conseguir respirar. Sensação de aperto no peito, enfim, são vários os sintomas e cada pessoa vai desenvolver sintomas muito particulares. Algumas pessoas têm sensações de formigamento nas pernas, braços, tem pessoas que perdem a força nas pernas, sensação de aperto no peito, falta de ar, dores de cabeça, tremores, sudorese, enfim, são vários os fatores. Mas eu quero deixar claro dois fatores principais, tá? Que quando a pessoa entende o que está acontecendo com ela numa crise de ansiedade, fica muito mais fácil dela lidar com aquilo e sair daquela crise. A falta de entendimento é que acaba também piorando o quadro no momento de crise de ansiedade. Primeiro, a falta de ar, tá? O que é a sensação de falta de ar numa crise de ansiedade? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, tá? Aquela crise que talvez venha do nada, como muitas pessoas dizem, mas que na verdade teve uma causa, só que ela não conseguiu identificar, ela não conseguiu perceber a causa daquilo. Essa crise do nada, ela desencadeia uma emoção. Esta emoção, tá, vai gerar um processo de produção de adrenalina. Adrenalina, principalmente, e cortisol. A adrenalina vai fazer o coração acelerar, tá? O coração acelerando, batendo mais rápido, o que vai acontecer? Quando você faz atividade física mais intensa, mais forte, faz um cardio mais puxado, o coração acelera mais, você fica sufocado, certo? Numa crise de ansiedade, é algo parecido, só que numa intensidade maior. Quando estou ansioso, quando eu tenho, acabo desencadeando aquela emoção que vai gerar ansiedade, o corpo vai produzir uma descarga de adrenalina muito forte, vai fazer o coração bater muito mais rápido, produzindo mais oxigênio. Então, percebe que se o coração bate mais rápido, ele vai produzir mais oxigênio. O que acontece? Aquela sensação de falta de ar não é sensação de falta de ar. Na verdade, em outras palavras, é excesso de oxigênio, tá? Ou seja, você está produzindo muito oxigênio e não está conseguindo gastar tudo aquilo. Então, a sensação é de falta de ar, mas na verdade é excesso de oxigênio. Então, um mito é que você nunca vai morrer numa crise de ansiedade por falta de ar. Isso não, tá? A sensação de dor no peito, que muitas vezes as pessoas acham que vão infartar, vão ter um AVC, algo assim, é também devido a esse excesso de adrenalina, excesso de oxigênio, tá? Então, ou seja, gera uma pressão maior, tá? As veias vão contrair e expandir mais, de uma forma
mais intensa, e isso vai gerar uma sensação de dor, uma sensação de desconforto, uma sensação de aperto no peito, tá? Então, é importante você entender que numa crise de ansiedade, o que está acontecendo com você não é um AVC, não é um parto, não, tá? Independente do sintoma que você está tendo, tá? Entenda que o que aconteceu para gerar tudo isso foi uma descarga de ansiedade muito forte, uma descarga de adrenalina muito forte, tá? Que alterou todo o sistema e automaticamente gerou esses sintomas. O que tem que fazer para interromper isso, né? Para parar com esses sintomas físicos que realmente assustam quem está passando por aquilo e não sabe o porquê que está passando. O medo é grande, assusta, preocupa, né? Mas o que tem que fazer naquele momento de crise de ansiedade, tá? Parece algo muito simples e que não dá resultado, porém é mais eficiente. Se o meu coração está batendo muito rápido devido a uma descarga de adrenalina, eu tenho que simplesmente diminuir o ritmo da minha respiração. Ou seja, para que o meu coração comece a diminuir as batidas e comece a normalizar a respiração, tá? Então, a respiração mais lenta, mais profunda, tá? Vai ajudar a estabilizar esse quadro e você sair daquele nível de ansiedade tão forte, tão intenso que estava acontecendo. As coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? E quando você não sabe por que está acontecendo aquela crise de ansiedade, o medo de... exatamente, Rodrigo, a técnica da respiração que você ensinou, muito válido, muito importante, tá? Muito importante. O que acontece? Quando você não sabe o que está acontecendo naquele momento de crise de ansiedade, por você não saber o que acontece, o medo faz você produzir muito mais adrenalina, automaticamente o coração disparar ainda mais, ou seja, todos os sintomas acabam ficando mais fortes, mais intensos, tá? Então, numa crise de ansiedade, entenda, é uma descarga de adrenalina, praticou a respiração, você já vai começar a normalizar isso e vai sair da crise. Não precisa ter medo de ter um infarto, um AVC, acontecer algo mais sério. Não, não vai acontecer. Até hoje, não existe histórico de alguém que morreu por causa de uma crise de ansiedade, tá? Então, fiquem tranquilos. O medo é provocado por não saber o que está acontecendo com o corpo naquele momento. Mas a partir de agora, você sabe que é uma descarga de adrenalina, basta praticar a respiração, que você vai perceber que você vai assumir o controle de novo da situação, tá? E aí o importante é buscar depois a ajuda do profissional para você identificar a causa disso. Qual o gatilho que desencadeou essa crise de ansiedade do nada, né? Que na verdade não foi do nada, você apenas não conseguiu perceber. E aí vai identificar se é algo do passado, realmente uma preocupação excessiva com algo no futuro, medo que aconteça algo, enfim, tá? Então, é importante observar. Você não vai curar um quadro de ansiedade apenas com isso, tá? São ferramentas importantes para te auxiliar no momento ali que você está um pouco mais ansioso, que você está tendo uma crise mais forte, tá? Mas é importante identificar as causas disso, a estrutura que desencadeia isso, e você poder resolver através de um tratamento correto, certo? Traumas e experiências negativas do passado podem desencadear ansiedade? Claro que pode, né? Como eu falei anteriormente, não é só preocupação e excesso com o futuro, mas também questões do passado. Transtorno do pânico, né? Ansiedade pode levar ao transtorno do pânico? Pode, principalmente as pessoas que têm crises mais fortes de ansiedade. Por quê? O que é o transtorno do pânico? De uma forma bem rápida para vocês entenderem. O que é o transtorno do pânico associado à crise de ansiedade? O transtorno do pânico normalmente é um trauma, tá? Trauma do que, Anderson? Um trauma de uma crise muito forte de ansiedade que a pessoa já teve.
A pessoa que sofre por uma crise de ansiedade tem essas sensações físicas muito fortes. Quando isso acontece uma ou duas ou três vezes de forma muito intensa, ela acaba tendo medo de passar por aquela crise de novo, tá? O medo de ter novamente uma crise de ansiedade acaba desenvolvendo o transtorno do pânico. Por quê? Porque ela começa a ter medo de ir no supermercado e ter uma crise de ansiedade lá no supermercado e não ter ninguém para ajudá-la. Ela tem medo de ir para a academia, talvez fazer um exercício, um cardio mais intenso, ter uma crise de ansiedade e não ter ninguém para ajudar, ou ela acontecer algo pior com ela, tá? Então ela começa a desenvolver um comportamento de evitação, ou ela começa a ir a lugares, mas sempre acompanhada, tá? E quando isso não é tratado logo no começo, isso vai se expandindo, tá certo? Então, o transtorno do pânico é o medo de acontecer aquela crise de novo, medo de passar mal de uma forma tão intensa, tão assustadora como já aconteceu anteriormente com ela, tá certo? Por isso que quem sofre com um transtorno de ansiedade tanto pode evoluir para um quadro de depressão devido ao fator crônico do processo inflamatório, como também desenvolver um quadro de transtorno do pânico. Inclusive, é muito mais comum as pessoas que sofrem com crise de ansiedade desenvolver o transtorno do pânico, porque por causa das crises estarem muito próximas ali. A ansiedade também pode desencadear a compulsão alimentar. Quadros completamente associados, junto, em alguns casos, com a depressão, tá? O Rodrigo já me alertou aqui que tem 5 minutinhos apenas, né? O Zoom limita a nossa live, mas assim, pessoal, ansiedade e depressão é um assunto bastante amplo, né? Eu vou disponibilizar logo mais no grupo algumas orientações, e na quinta-feira à noite eu vou liberar uma aula também sobre compulsão alimentar, tá? Eu sei que tem muitas pessoas interessadas, então eu vou liberar uma aula para os participantes do grupo estarem assistindo, tá certo? Se alguém tiver dúvidas, tá? Sobre ansiedade, depressão e tal, pode mandar ali no grupo mesmo com o Rodrigo, que aí eu faço uma outra aula, tá? Também sobre ansiedade e depressão, e coloco ali, respondo para vocês. Ou então, quem quiser ter algo, um esclarecimento mais profundo, pode entrar em contato comigo, tá? Mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer perguntas, e eu estarei respondendo com maior carinho, maior atenção. Tá bom, Rodrigo? Isso. Tá ótimo, doutor. Eu fiz várias anotações aqui, vou ter que assistir de novo, porque a cabeça acelera, você começa a falar, você já começa a fazer ligação. Nossa, aquela vez eu tive ansiedade porque aconteceu isso, que linkou com aquilo, que levou aqui. Aí comecei a viajar aqui, e quando eu voltava, eu falei, pô, mas e agora? O que que ele já tá falando aqui? Nossa, viajei bastante assim, e faz muito sentido tudo isso que você falou, e tem tudo a ver com Sim, guys. É E tem do tudo a Jornada ver com o Detox. que o pessoal comenta com a gente todos os dias aqui, né? Ah, eu tenho depressão, ah, eu tenho um pouco de ansiedade, ah, eu tenho isso. E atrapalha, assim, muito, muito, muito no desenvolvimento das nossas atividades. Tanto para quem busca emagrecimento, quem busca saúde, quem busca independente, né, do objetivo, né? Sempre atrapalha, porque às vezes a pessoa fala para mim, ah, eu não vim treinar porque eu estava depressivo, eu não vim treinar porque eu tive uma crise de ansiedade. E às vezes só a questão de uma simples respiração, né? Você colocar, se você estiver bem treinado, já ajuda a amenizar essa situação. Mas muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Para mim, foi muito esclarecedor. Já me ajudou bastante nessa questão. E quem quiser entrar em contato com o Dr. Anderson, ele está lá no grupo da Jornada Detox, assim como ele falou. Manda mensagem lá para ele, já vê aí o dia que ele faz os atendimentos aqui em Malé, né? E ele vai continuar no grupo também. A gente vai abrir aí alguns dias aí para perguntas e respostas. Ele vai estar liberando a aula aí, uma a mais, para a gente poder estar desfrutando de todo esse conhecimento. Muito obrigado, tá?
Espero que continue conosco os 2 meses e faça as atividades também, né? As atividades físicas, né? As atividades de alimentação, as atividades mentais, que o detox, assim como você falou, nosso objetivo não é só emagrecimento, é desintoxicar tudo. É corpo, é alma, é espírito, é libertar a mente de muita coisa que polui a nossa vida, né? E polui bastante. Beleza? Então, já vou passar os informes. Semana que vem, se possível, domingo ou outro dia, eu vou entrar no grupo depois para ver o melhor horário também. Vamos ter a palestra com o Felipe Manduca. Aí entra com a nutrição. Essa semana agora a gente já vai entrar com uma parte dessa semana já mais voltada para alimentação e nutrição, né? Porque o pessoal já, a parte da hidratação já está ok, a parte da respiração já está ok, né? Agora vamos entrar na parte que todo mundo estava esperando também, que é a parte da nutrição. Então, o Felipe Manduca vai estar realizando a próxima palestra aí para gente, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença. Quer falar mais alguma coisa, doutor Anderson? Eu agradeço a oportunidade, né, Rodrigo? Sim. E reforçar que estou à disposição, tá? O pessoal pode mandar mensagem no grupo ou no privado, né? Ou alguma questão mais particular, o que eu puder contribuir com todo, estou à disposição. Ok, então. Vamos seguindo. Amanhã, segunda-feira, começamos com tudo na segundona, realizando todas as atividades. O tempo vai acabar e vou passar mais alguns informes